noite, bom dia, boa tarde, vai depender muito do que horário você está assistindo este vídeo nosso da Sexta da Essência. Quero agradecer a todos, né? Porque de repente pode ter algum homem que assista a nossa Sexta da Essência, né? De repente você seja uma mulher que aprende algo aqui, né? Tem reflexões e acha interessante compartilhar com seu parceiro, com seu irmão, né? Com um amigo. Então, desde já, gratidão por você que compartilha o nosso conteúdo, você que está lá nos seguindo no YouTube, você que já nos segue na nossa página do Instagram, @Comunidade Desperte-se Interior Feminino. Então eu agradeço de coração, dizer para vocês que está trazendo essas reflexões, né? Essas dicas, esses exercícios práticos, esse diário de bordo, tudo aquilo que a gente compartilha aqui na Sexta da Essência é de fato feito com muito amor. Eu olho com muito carinho, eu me preparo com carinho para esse bate-papo, né? Ao mesmo tempo, eu recebo de vocês. O que eu recebo de vocês? A energia, né? O amor, o carinho e também o respeito, porque se você assiste o nosso vídeo, que você considera e acha interessante o que a gente compartilha aqui. Então, a nossa Sexta da Essência, a gente está trabalhando este livro, já estamos quase concluindo, né? As nossas Sextas da Essência, que é O que os olhos não veem, mas o coração sente, de Fred Elboni. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que eu já trabalhei esse tema lá no nosso Gotas do Despertar, né? Trazendo também como um eixo o livro Comunicação Não Violenta de Rosberg. A gente traz novamente esse tema porque o Fred também compartilha como um tema e como experiência a empatia. E aí eu trouxe o tema empatia, ser mudança que queremos ver no mundo. Não? Olha que tema interessante que a gente vai conversar hoje. E eu não poderia deixar de começar com um fragmento, né, que ele traz aqui no livro, que a gente começa por esse fragmento que eu achei muito interessante e, na verdade, toca profundo na gente. Diz assim: conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung, né? Então, olha que coisa. Então, puxa o ar pelo nariz, solta bem leve na boca. Sim, solta pela boca. Não sei se você hoje teve a oportunidade de fazer esse exercício durante o dia. Se em algum momento você deu uma paradinha e fez esta respiração. Olha quanto é importante no meio da turbulência do cotidiano a gente dar uma parada e respirar. Então, eu trago para vocês e hoje a gente vai falar de empatia. E a nossa discussão, nossa conversa sobre empatia vai ser levando em consideração o que o Fred coloca nesse livro, né? E ele já começa com um ponto bem legal. E a gente vai falar que empatia, gente, eu costumo dizer, empatia não é só essa expressão. Se coloque no lugar do outro. Eu já consigo ver essa empatia como uma expressão muito mais abrangente, que não é só se coloque no lugar do outro, esteja presente quando estiver com o outro. Para mim, a empatia é isso, né? Essa capacidade de nós tocarmos as almas, como ele diz, sem técnicas, sem máscaras, né? E ao mesmo tempo de coração para coração. E o Elboni convida a gente para isso. Nos convida para que nós possamos olhar para as nossas reações, para nossos relacionamentos e fazer a pergunta poderosa que ele faz. Diz assim: sabendo o que sei agora, o que eu poderia ter feito diferente? Né? Então, o caderno a bordo aí, né, para nós escrevermos nossas impressões e também vamos refletir a partir de 3 aspectos que eu achei interessante no capítulo do livro dele, tá bom? E eu queria iniciar com um ponto da frase que ele diz aqui no texto dele, que eu achei bem interessante. Vou ler para vocês. A empatia é uma consciência ampliada do outro e, acima de tudo, do mundo em que vivemos. É sentir que moramos pouco no outro, ainda que em corpos diferentes. Olha que só.
Então, hoje a gente vai mergulhar em algumas reflexões, e a primeira é: quando foi a última vez que você realmente se sentiu ouvida? Em que momento? Traz aí para sua memória, veja se você consegue se lembrar de algum momento que você foi ouvida. Assim também, qual foi a última vez que você realmente ouviu alguém? Sem interromper, sem julgar, sem dar conselho, sem se preparar para a resposta. E quantas vezes você quis que o outro mudasse, mas você mesma não mudou em nada? Essas perguntas, gente, eu me fiz muitas vezes, principalmente essa última, né? Que era querer que o outro mudasse em função de mim. Ou eu queria que os outros tivessem um comportamento que eu realmente achava que era o correto e que deveria ser para mim. Eu até às vezes gostava de dizer assim: eu gostaria que o outro se comportasse comigo da forma como eu comporto com ele. E gente, na verdade, a gente sabe que não é nessa linha de pensamento. Deveria ser, mas não é. Nem todo mundo olha nessa perspectiva, né? Então, por isso que o Ogboni diz assim: ele traz algo muito libertador e ao mesmo tempo com muita leveza. E como eu sou amante da leveza, gente, e aí eu gosto muito de me expressar dessa forma e dizer que tudo realmente precisa ser leve na nossa vida, inclusive as reflexões que a gente faz e traz para exercitar em nossa vida. Então ele diz assim: já que não podemos mudar o outro, a solução é, como disse Mahatma Gandhi, ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, se eu não posso mudar os outros, eu começo a mudar por mim mesma. E eu não sei se você já teve essa experiência de chegar a uma determinada situação com alguém que você cansa, você diz: eu baixo a guarda, não dá mais, eu quero mudar tanto isso e não consigo. Mas sabe, a reflexão tem que ser de dentro para fora, gente, porque a mudança acontece de dentro para fora. Não adianta a gente querer tanto que alguém mude se a pessoa não quer. Se a pessoa diz literalmente não mude. Eu já ouvi de determinada pessoa que ela diz: eu não vou mudar, eu não quero mudar. Então, é uma decisão. E a respeitar esta decisão é ser empático. Então, queremos ser ouvidos, mas nós não treinamos a nossa escuta. Nós queremos ser respeitados, então vamos respeitar quem é diferente da gente ou dos nossos pensamentos. Queremos melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, então vamos oferecer ao outro o nosso melhor. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Às vezes queremos tanto que o outro nos dê algo muito melhor e às vezes nós não estamos dando esse melhor nem para a gente mesma. Esse é o grande ponto. Eu não estou nem me escutando, eu não estou nem me acolhendo, eu não estou nem sequer me dando oportunidade de me enxergar, de me escutar. Como é que eu vou também corresponder isso ao outro? Não vamos conseguir. Então, simples e ao mesmo tempo profundo. E aí eu trago 3 reflexões para a gente. A primeira é que empatia não é uma técnica, como diz o próprio o trecho que a gente leu, né? Não é uma técnica, não é o fato de você saber até conceitos sobre empatia. A verdade, eu sempre digo que empatia é presença. Gente, quanto é desafiador sermos presentes nas relações, em qualquer lugar que estejamos, na nossa própria vida, no nosso próprio lar. Quanto é desafiador estarmos presentes. Então, não adianta você conhecer, como ele diz, teorias e técnicas, quando você mesmo não conhece a si mesmo, quando você mesmo não se acolhe. Então, mas ao tocar a alma humana, que você seja apenas uma outra alma humana. Que você olhe o outro com esse olhar de uma alma humana. Então, não precisa de fórmula, não precisa de estratégia, você só precisa de uma coisa: saber o que dizer. Não precisa nem saber o que dizer, né? Na verdade, você não precisa. Você só precisa estar presente.
Você só precisa olhar para o outro sem julgamento. Você só precisa ouvir sem interromper, inclusive, gente, ouvir sem pensar na resposta. Porque o grande desafio nosso, nós somos pessoas, né, e se falando de brasileiro em si, né, isso não é uma regra, mas nós somos muito comunicativos, falantes. Então a gente tem muita força do falar e temos pouco a força do ouvir. E é interessante, né, que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Mesmo assim, a gente ainda está nessa de falar muito. E a empatia é isso, é estarmos presentes com a nossa presença. É você poder olhar e dizer, olha, estou aqui. Posso não resolver, posso não consertar, mas eu estou aqui presente, né? Então, quantas vezes a gente quer ajudar, a gente quer dar um conselho e não um pedido. A gente quer falar, a gente não quer ouvir. Quantas vezes a gente quer animar e às vezes a gente acaba minimizando a dor, não é? E outras vezes a gente quer porque quer ter uma resposta para alguém. A gente já falou isso lá no Gotas do Despertar. A gente quer dar uma resposta, a gente tem uma necessidade de dar um conselho. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, se não estão te pedindo conselho, você não precisa dar. É simples. Porque quem dá conselho é para a pessoa que quer o conselho. Então ele disse que às vezes eu prefiro que a pessoa me dê uma opinião, porque a opinião é técnica. Eu vou dizer isso, A mais A é B e acabou. A opinião é um parecer técnico. Agora, conselho é outra coisa. Para eu querer um conselho, eu preciso pedir. Eu preciso estar aberta para ouvir. Né? Então, o mais importante de tudo isso é que nós tenhamos a consciência de que empatia é eu estou aqui, eu te vejo, eu te enxergo, você não está sozinha, eu estou aqui. E às vezes a gente só precisa, gente, que a pessoa esteja presente. Não precisa de mais nada. Você já chegou em algum momento de estar em uma determinada situação onde você não precisou falar nada ou você só olhou, ficou próximo, se aproximou, abraçou e ficou quietinho ali no seu lugar? Você já experimentou vivenciar isso? E às vezes a outra pessoa, talvez até por tanto já ter essas experiências, ela fica já esperando alguma coisa, de repente você só se silencia. Você só fica presente, só está presente na vida da pessoa. Eu já vivenciei isso. E é algo muito gostoso, tanto da minha parte, como também da outra parte. Isso é muito gostoso, é muito interessante. Espera aí, só um minutinho, que aqui, ó, gente, essa coisinha quer participar da gravação. Então, é isso algo importante. E a reflexão 2, que eu deixo aqui pra gente, é a pergunta que muda tudo. E o Elboni, ele fala isso, ele propõe algo revolucionário. Ele diz assim, sabendo o que você sabe agora, o que você poderia ter feito diferente? E aí eu coloco aqui pra você, pense numa situação até que aconteceu hoje durante o dia, e que você teve uma reação, né? E no fundo, não era o seu melhor. Né? Então, você deu uma resposta ríspida, ou você ficou com um silêncio gelado, ou você julgou rapidamente, ou você, uma porta batida que você deu. Então, eu queria que você pensasse agora. Você desse uma parada, respirasse e pensasse. O que você faria diferente? Como você gostaria de ter reagido nessa situação? Que versão de você estaria mais alinhada com quem você realmente quer ser? Então, é algo que eu trago para você, para te inspirar, para me inspirar também. Não é para a gente se culpar, não é para a gente se sentir mal por alguma reação que nós tivemos hoje, né? Mas é para a gente aprender. É porque a próxima situação vai bater na nossa porta de novo e não vai demorar. E aí, nós precisamos novamente escolher quais são as atitudes e respostas que teremos para aquilo que nós vamos viver. E dessa vez, quem sabe, a gente pode escolher melhor. E a reflexão 3 e última é ser a mudança. Ou seja, ser a mudança que nós queremos que os outros
né? Em primeiro lugar, que a gente seja para que mude o mundo, né? Então, Gandhi diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver o mundo. E Fred Elboni traduz isso em 3 compromissos. E aí eu trago para nós esses 3 compromissos. O primeiro, a escuta empática. Prático, bem prático isso, gente. Ouça até o fim alguém que resolveu estar na sua presença. De alguma forma essa pessoa te considera, essa pessoa gosta de você e ela resolveu falar algo para você. Então não interrompa, deixa a pessoa falar até o fim. Respire antes de responder. Não tenha pressa em dar uma resposta para a pessoa. Puxa o ar pelo nariz, respire, para depois você responder alguma coisa ou não. Você não é obrigada a responder. Na verdade, aqui a gente pensa que precisa responder quando alguém nos procura para compartilhar algo e a gente acha que precisa dar uma resposta. E o Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, ele diz isso. A gente tem uma necessidade de responder, mas não é necessário. Só você estar presente, você já está sendo empático, tá? Reflita o que você ouviu. Porque às vezes nós estamos de corpo presente, mas não estamos de alma conectada com a pessoa. A pessoa está falando e a gente está pensando lá, né? Se conecte com a pessoa. E tem um exercício que a gente usa na PNL, que é bem interessante, para você se conectar com alguém que chegou próximo, para conversar, para compartilhar, para desabafar, ou mesmo para contar uma alegria, não é só tristeza, sabe? Compartilhar alguma coisa é você respirar junto com ela. Se ela está diante de você e ela está muito ofegante essa respiração, você começa a respirar como ela está respirando e olhar para ela estar ali. Ou você pode então respirar mais calma, olhando para a pessoa, ela vai te olhando, você respirando e ela vai se acalmando também. Então você se conecta com a pessoa, tá? Então valide o sentido. Primeira coisa, você ouviu, você pergunta: então você está dizendo isso para mim? Você está dizendo que isso aconteceu? Você está dizendo que você está sentindo isso, né? É importante você refletir sobre o que você ouviu. O outro, você validar o sentimento. Faz todo sentido que você sentiu. Faz todo sentido você se sentir assim. Valide o que a pessoa está dizendo, tá? Não precisa você concordar ou discordar. Você só precisa validar que a emoção do outro é real, que o que ele está sentindo é real, você respeita esse sentimento dele, você respeita o que ele está sentindo, tá? Então, a outra coisa é que nós queremos ser respeitados. Então, respeite quem é diferente. E aí você pratica o respeito empático. Reconheça, o mundo do outro não é igual ao seu, sabe? O que a gente chama o mundo do outro é diferente. A forma que o outro pensa é diferente, né? Então, gente, é muito importante que nós olhamos isso com carinho, né? O mapa mental de uma pessoa não é igual ao seu mapa mental. E a comunicação, ela só acontece quando nós conseguimos comunicar ao outro, o outro nos comunicar, e a gente criar uma conexão para poder entender qual é o mapa mental da pessoa que está conversando com a gente. E aí sim, a gente vai ter esse comportamento de ouvir, refletir, de validar, né, aquilo que a pessoa está nos dizendo. E a curiosidade no lugar do julgamento. Me conta mais sobre isso, né? Então, a curiosidade no lugar de julgar. Honre as diferenças, mesmo sem concordar, mas honre essa diferença. Fale com gentileza, mesmo quando você esteja discordando do que aquela pessoa está falando, ou a atitude, ou comportamento, ou a experiência positiva, ou negativa, ou alegria, o que ela estiver conversando com você. Então, respeitar, gente, não é concordar. Respeito não é concordar. Respeito é reconhecer a humanidade do outro, mesmo quando ele pensa diferente da gente. E não é fácil. Não é fácil, tá? E o outro queremos relacionamentos melhores? Então, ofereça o melhor de você também, tá? Às vezes a gente quer um relacionamento saudável, a gente quer um relacionamento compreensivo, a gente quer que a outra pessoa corresponda. E olha, quem está comigo no Gotas do Despertar, a gente ouve muito isso dentro do livro Comunicação Não Violenta. Se a gente quer
relacionamentos saudáveis, nós precisamos ter uma comunicação saudável. E ela é uma comunicação que traduz com a comunicação empática. Então, é muito importante quando nós estivermos com o outro, seja nosso marido, seja namorado, seja companheiro, seja uma amiga, seja um funcionário que você precisa conversar numa reunião, esteja presente, desligue o celular enquanto estiver ali falando, né? Mostre para a pessoa que você virou o celular. Olha, estou mostrando que eu tenho respeito pela sua presença e pelo que você está aqui para conversarmos. Olhe nos olhos, fique olhando nos olhos da pessoa. E se houver necessidade, você até toca na mão, você cria uma conexão ali física, né, com respeito. Ofereça um abraço se for apropriado, se o momento for apropriado, abrace, ou toque na mão, aperte firme, ou até mesmo toque no ombro. Faça uma conexão daquele momento de que você está respeitando a presença daquela pessoa ali naquele momento. E mande aquela mensagem, né? Eu pensei em você, sem esperar resposta. E celebre as vitórias alheias sem invejar, né? Quantas vezes a gente já mandou uma mensagem para uma amiga que teve uma conquista, ou alguma coisa que você diz, eu celebro, né, com a sua conquista. Eu vou viajar, que maravilha, aproveite. Eu gosto de fazer isso. Quando alguém diz, eu vou fazer uma viagem, aproveite, descanse, curta, porque você merece, né? Então, gente, porque os relacionamentos não melhoram quando a gente exige que o outro mude. Os relacionamentos melhoram quando nós mudamos primeiro, quando nós sentimos, né, a relação que está ali, a gente sente mais, aí o outro vai sentir melhor também. Ou quando a gente transforma o espaço que a gente vive, e aí a empatia vira o que o Elboni fala, uma dança, né? Então é muito importante isso. E aí eu convido você que está praticando o exercício do diário de bordo, que já anote aí esse exercício que o Fred inclusive propõe, eu trago aqui para compartilhar com vocês. Com o caderno de bordo você vai lá e registrar durante essa semana, né? Hoje é sexta, essa semana que vem, esse final de semana, aproveite 5 a 10 minutos e comece a escrever o que foi que gerou desconforto, conflito e distância nessa semana. O que aconteceu? A situação, pense na situação. Aconteceu isso, foi uma conversa com seu chefe? Foi uma conversa com seu marido? Foi uma conversa com o filho? Então pense na situação, né? Descreva essa situação sem julgamento, só os fatos, o que aconteceu, só os fatos. Depois você vai lá, como foi que você reagiu? O que foi que você disse? O que que você fez? O que que você sentiu? O que que você pensou? Escreva, né? E como pode melhorar? Ou seja, sabendo que você soube agora dessa conversa que nós tivemos, o que você poderia ter feito diferente? Qual seria a atitude que você deveria ter tomado, que você teria não reagido, mas tivesse acolhido naquele momento, né? Que resposta seria mais empática para você dar para aquela pessoa, mais alinhada com quem você é? Gente, eu de vez em quando estou nessa prática. Hoje mesmo eu estive numa determinada situação que uma pessoa foi falando, sabe, parecia até que eu era um saco de pancada ali. Eu respirei. Quando a pessoa terminou de falar, eu falei, você poderia só um minutinho deixar eu falar? Deixa eu explicar o que aconteceu. Aí foi que a pessoa e ouviu. Então, se eu tivesse dado logo a resposta e imagine como é que teria finalizado essa conversa. Não demorou 10 minutos depois que eu falei, a pessoa respirou e já retornou à conversa de uma forma diferente. Então, que resposta seria mais empática, né, que você poderia dar? Então, gente, eu espero que você possa praticar aí nesses dias esse exercício proposto pelo Fred Elboni. Nós vamos deixar no nosso grupo do WhatsApp da comunidade, das mulheres da comunidade. Se você que está ouvindo a nossa Sexta da Essência desejar entrar nesse grupo, basta você ir lá no nosso Instagram, Desperte Seu Interior Feminino Comunidade. Clique no link da bio, tem lá, e você vai direto para o grupo do WhatsApp. E você faz parte desses momentos que a gente tem, que é só das mulheres dentro daquele grupo. A gente tem momentos presenciais, temos momentos online,
demos áudio para despertar você durante a semana. Então, eu te convido a você entrar, caso você esteja assistindo pela primeira vez a Sexta da Essência. Então, nosso desejo, como o Carl Jung fala, né? Nós precisamos tocar mais as almas, né? E ao tocar essas almas humanas, nós só sejamos mais humanos, né? Então, seja a mudança, gente. Seja a mudança que você quer que o mundo seja. Comece por você também. E aí o Boni nos pergunta, sabendo o que você sabe agora, o que você poderia ter feito diferente nessa semana ou hoje em relação a alguns momentos que você teve no seu dia a dia. Então, empatia não é técnica, é presença, tá? Empatia não é concordar, é validar. Empatia não é esperar que o outro mude, é você mudar primeiro, tá? Então, eu convido vocês, com um caderno de bordo na mão, que você esteja lá, com o coração aberto, com os ouvidos mais abertos, com coragem de ser a mudança, né? E aí você vai lá, situação, qual foi a reação e o como eu posso melhorar. Faça essa prática, treine a escuta, respeite quem é diferente, ofereça o melhor de você, tá? Porque quando a gente toca a alma humana, a gente começa a ser empático com a gente também. Porque a empatia, acima de tudo, ela é uma cura para nós. É uma forma de a gente ser gentil com a gente mesmo, da gente nos acolher. Então, eu convido vocês, nessa Sexta da Essência, a pensar um pouquinho sobre tudo que conversamos. E que você possa ter mais ainda com você mesmo a empatia para depois ter com o outro. Até a próxima sexta. Beijo no coração de vocês.